Agora você deve estar ao vivo aí. Não entrou ninguém ainda. Não entrou ninguém. Não entrou ninguém ainda. Olha o barco ali. Não tem ninguém. Está torto ali. Não? Deixa eu estar ouvindo, fala. Estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Estou aguardando o meu convidado. Vai. Boa noite. Os ouvintes, será que já tem ouvintes? Mas se estiverem aí, boa noite. Vamos começar a nossa sessão de menstruação. Estou aguardando meu convidado. Estou aguardando o meu convidado. Dr. Walter Passi, que espero esteja em forma para começarmos. Hoje nós vamos falar de menstruação, de um monte de coisa. Pode dizer isso. Enquanto o Walter não assume, vocês sabem, eu vou falar hoje de menstruação e contar uma pequena história de como foi que eu cheguei à conclusão de que a menstruação era realmente uma sangria indesejável para a maior parte das mulheres, se não todas, e que Aí, começou. eu tinha que começar a mostrar a minha insatisfação com isso. Walter. Então, Walter, chegamos. Pede para ele falar alguma coisa. Então, fala alguma coisa, porque é você que vai me entrevistar, não sou eu que vou lhe entrevistar. Hein? Fala, não estou lhe ouvindo. Ainda não estou lhe ouvindo. Foi mais alto. Não sei se isso tem a ver com o meu lado ou com o seu lado, mas ainda não lhe ouvi, Walter. Você está me ouvindo? Não, a gente não te ouve. Está sem som, não é? Parece que continua sem som. Pessoal aí da técnica, está na hora de ajudar. Porque eu estou vendo o Walter mexer com a boca, mas não estou ouvindo nada. Eu estou te Agora. ouvindo. Agora eu lhe ouvi. Tudo bem. Eu também, agora eu estou te ouvindo. Está baixo, mas estou lhe ouvindo. Agora está ótimo, ótimo. Então, Podemos começar? Opa, cheguei um pouco para frente para você me ouvir melhor. Mas agora eu estou maior do que você. mas está Menor do ótimo. que eu. A hora que for para começar, Pronto, pode começar. Podemos começar. podemos começar? Podemos começar. Você que começa. Muito bem. Bom, é um momento de uma imensa alegria, né? É realmente uma satisfação imensa estar com o meu querido professor Elcimar Coutinho, aquela pessoa que eu tenho em todos os sentidos como uma grande referência na minha vida, né? Uma referência profissional, uma referência como pai, uma referência como cientista, né? Temos uma ligação de muitos anos, né? Onde a minha admiração pelo meu querido professor Elcimar vem dos meus tempos de acadêmico, sextanista de medicina, quando já sabia que ia fazer ginecologia, num congresso no Ceará, um congresso brasileiro, e que a vedete principal do congresso era meu querido professor Elcimar. Havia os cursos pré-congresso, e o único curso que esgotava com mais de um mês de antecedência do congresso era do meu querido professor Elcimar. Eu nunca me esqueci disso, da época de acadêmico, né? E sempre o tive como aquela pessoa que um dia seria aquele que iria me iluminar, ou iria
ser um exemplo para o meu caminho que eu ia seguir. A partir daí tivemos tantas e tantas histórias, né? Tive o prazer de, antes de ir para a Europa, para poder fazer o meu mestrado na Universidade de Paris, passar em Salvador, conversar com você, né? Onde você me deu uma série de conselhos ainda na maternidade. E depois da maternidade fui a Paris e ali tive, inclusive, mais uma vez a oportunidade de lhe ver numa palestra, né? E acho que era um dos poucos brasileiros ali, e de fato me senti extremamente orgulhoso, né? Como se eu fosse aquele torcedor de arquibancada que estava de frente do Pelé, né? Nossa, eu vou poder falar com o Pelé, eu vou poder abraçar o Pelé, né? Aquela de fato era a sensação que eu sentia no momento que eu lhe conheci. O tempo que eu tive na Europa, fiquei 3 anos na Europa, trabalhando com a questão da reprodução assistida, né? Não havia nascido ainda no Brasil o primeiro bebê de proveta, e fui exatamente para isso, né? A minha tese era em cima desse tema. Eu também tive a oportunidade de conhecer grandes ícones da medicina e da ginecologia mundial. Trabalhei com Palmer, trabalhei com Jean Cohen, trabalhei com Edwards. E eu já falei algumas vezes em palestras com você que, apesar de ter conhecido todos esses ícones e trabalhado com eles, eles são muito pequenininho perto daquilo que eu aprendi com você ao longo desses anos, desde quando eu voltei da Europa, né? Eu tenho comigo uma grande enciclopédia no meu peito, que é poder ter estado com você mais de 20 anos sentado ao lado, onde você não me ensinou apenas medicina, você me ensinou vida, né? Me ensinou como ser, de fato, um médico. Mostrou claramente para mim o seu amor pelas mulheres, né? Que é alguma coisa muito importante na minha vida, né? Eu costumo brincar, se eu tivesse que escolher uma palavra na minha vida, eu escolheria facilmente mulher, porque eu, infelizmente, perdi um pai há muitos anos, e brinco com você, que, de uma certa forma, você veio substituí-lo, e só tenho mãe, só tenho irmãs, só tenho sobrinhas praticamente, só tenho filhas, 4, né? Só trabalho com mulher, só tenho alegria com mulher, só tenho aborrecimento com mulher. E ao longo desses anos todos, você me mostrou tão quanto você tinha amor por essas mulheres, né? Então acho aí começou já uma grande identificação sua comigo. Me lembro também muito bem de uma passagem quando eu voltei da França, juntos fomos falar num congresso em Ribeirão Preto, e eu fiz uma palestra, porque de fato naquela época tinha poucas pessoas fazendo reprodução assistida e esteroscopia, que eu tive o prazer de introduzir no país, e nós voltamos de carro juntos, de Ribeirão Preto para São Paulo. E ali, naquela nossa volta, trocamos uma série de ideias, né? E você estava ali completamente imbuído da ideia, né? Da necessidade de realmente se entender que a menstruação era uma sangria inútil, né? E nós viemos conversando muito sobre isso, acho que os livros ainda não eles não haviam sido ainda publicados, e que depois se transformou em mais uma das grandes genialidades, né? Da sua percepção lógica, de uma coisa tão evidente que ninguém enxergava, e que de fato é um legado, né, que você está deixando para o mundo, né, que é, sem dúvida nenhuma, uma coisa tão clara, estava na cara de todo mundo, mas que ninguém enxergava e que você enxergou de uma forma tão clara, e que no começo era tão difícil essa compreensão. Me lembro muito bem quando nos congressos brasileiros, você e o Luquinhas, né, que é uma pessoa muito querida, o Luco Machado, ficava aquela discussão, né, contra e a favor de suprimir, e você sempre dando um show naquelas discussões, né? E no final das contas até ele mesmo concordava que você tinha razão com relação à supressão da menstruação. E eu tive inclusive a oportunidade que depois, em um determinado momento, pela minha aproximação com você, me colocaram também num debate com ele num congresso mineiro, né? E um auditório cheio, né? Contra e a favor. E aquilo ali foi para mim também um grande marco. Eu adotei e passei a acreditar nisso. Acredito nisso piamente, né? E eu tenho certeza que hoje só não acredita nisso quem realmente não quer enxergar o óbvio, né? E dentro dessa história da supressão da menstruação, eu acho que de todos os seus legados, que são imensos os seus legados, né?
gente teria que ficar aqui até meia-noite, e até, quem sabe, amanhã, para falar de todos os seus legados, de todas as suas genialidades. Eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, é um grande marco, né? E acho que dele surgiram depois uma série de coisas que a gente, se Deus quiser, vai falar um pouquinho durante essa live. E eu queria, inicialmente, te pedir, né, para que você nos contasse, né, de onde veio e como é que veio, né, essa luz tão clara de identificar que, de fato, a menstruação é uma sangria inútil na mulher. Como é que foi esse caminho, né, e, de fato, como é que isso hoje está perante as suas ideias, né, e o tão quanto você conquistou com isso e conseguiu produzir efeitos positivos com relação àquilo que você pensou há tantos anos atrás. Muito bem. Eu acho que nós temos pouco tempo para isso, né? Só temos 1 hora para conversar sobre o assunto. Mas vamos ver como é que eu posso contar a história da supressão da menstruação e como é que eu cheguei à conclusão de que eu tinha que pegar uma bandeira para mostrar para o público feminino e para o público masculino que a menstruação não era uma coisa boa, não era uma coisa obrigatória e que nós podíamos muito bem viver sem ela. Claro que isso não veio de um pensamento súbito que eu tenha tido no meio de uma viagem, sentado numa cadeira de avião e que pensei nisso. Não, isso foi cumulativo. As coisas foram chegando devagarzinho. E eu tive o privilégio de ter 4 irmãs mais novas do que eu, que começaram a menstruar quando eu, mais velho do que elas, tomei conhecimento da menstruação e todas 4 vieram me pedir explicações como era aquilo ao irmão mais velho, né? E pronto, eu expliquei o que era a menstruação do mesmo jeito que a minha mãe tinha passado para ela. E como eu tinha pai médico também, ele também passava aquilo como é uma coisa natural. A menstruação é natural, é uma coisa que Deus lhe deu para botar tudo que é de ruim para fora. Entendeu? Como se a mulher tivesse uma carga de maldades que devia jogar fora todo mês. Mas comecei a ler muito a respeito de menstruação para ver se eu encontrava uma explicação para a glorificação da menstruação, que era o que havia naquele tempo, quando eu era estudante. E aí eu fui chamado a atenção pelo meu pai, que dizendo, além de você estar combatendo a menstruação, você devia se lembrar de que o instrumento que o seu pai, médico como você, usou mais na vida foi uma lanceta para sangrar os homens e mulheres hipertensos quando não existia nenhum antihipertensivo que a gente pudesse dar para ela melhorar da pressão. Salvei a vida de muita gente sangrando o indivíduo. E o meu pai tinha lancetas, tinha várias lancetas na bolsa dele para fazer sangrias terapêuticas. E a sangria terapêutica era uma coisa tão importante que tudo que era livro que escreveram sobre sangria terapêutica, eu lia. E fiquei sabendo de coisas extraordinárias que colocavam a sangria como o instrumento mais importante que dispunha o médico no passado para tratar pressão arterial alta, que é uma coisa muito comum e principalmente entre os homens era uma coisa gratuita. Se você lê a respeito da vida dos grandes homens do passado, você vai ver que a maior parte que viveu muito foi um grande sangrado, porque ele ia desenvolver pressão alta e o único tratamento que existe era essa pressão. Aliás, eu li lendo a história a história dos Estados Unidos, que foi onde eu fiz parte da minha formação como médico e como cientista, fiquei sabendo que George Washington, o homem que deu o nome ao dinheiro americano, a capital dos Estados Unidos da América, o cara mais famoso que já existiu, que foi George Washington, que tem a efígie dele na nota de $1, o símbolo do capitalismo americano. E George Washington, quando se aposentou, foi passar um período na fazenda, uma fazenda que ele tinha no norte de Washington, e tomou uma queda. O cavalo jogou ele no chão e ele
ficou passando mal, mandou chamar os médicos dele de Washington, da capital. O primeiro que chegou lá disse, bom, para resolver isso a gente vai ter que sangrar ele, porque enquanto a pressão dele estiver alta, ele vai sangrar. Então, ele já tinha botado sangue pela boca, já tinha sangrado no local das pancadas, onde ele tinha ferida e tal. E aí ele não melhorou. Mandaram chamar o segundo médico. O segundo médico veio e disse, tem que sangrar mais um pouquinho. E aí sangrou ele também. O terceiro veio e sangrou também. Mataram George Washington de anemia aguda, por sangramento através da sangria. Eu só aprendi isso muito mais tarde, com a minha curiosidade a respeito dos benefícios da sangria, para eu poder, pelo menos, descontar a desnecessidade da sangria depois do desenvolvimento dos antihipertensivos. Mas eu não tinha uma arma como essa que passei a ter quando fui defender a Depo-Provera no Congresso americano. E a Depo-Provera foi um produto que me permitiu induzir a supressão da menstruação, dar um bloqueio da ovulação por um período mais ou menos longo, e saber o que é que isso fazia no corpo da mulher. Então, eu fui o primeiro médico do mundo a experimentar o benefício de suspender a menstruação. Então, eu cheguei na frente porque eu fui o primeiro a me dar conta disso. E comecei a ver mulheres todas que chegavam na maternidade com hemorragia. Antes de encaminhar para tirar o útero, eu era chamado para resolver o problema da hemorragia, porque ela não ia ser operada sangrando daquele jeito e tal. E aí comecei a experimentar os produtos que eu usava para suspender a ovulação. Eu, suspendendo a ovulação, suspendia a menstruação. E isso, quer dizer, as duas coisas caminhavam juntas, né? A questão da menstruação e a questão da ovulação. Então, se você ovular, a mulher não menstrua, porque a menstruação ocorre como uma decorrência de uma falência reprodutiva. A mulher ovula para engravidar. Ela põe o ovo para ele ser fertilizado. Ela não é galinha para botar ovo para a gente comer o ovo. Entendeu? Então, toda vez que ela ovula, ela está se oferecendo para engravidar. Então, no momento que ela não engravida, você vai ter uma menstruação que é o aborto do ovo que não foi fertilizado. Eu entendi isso no momento em que isso não estava escrito em nenhum lugar, em nenhuma ginecologia, etc. Então, eu comecei a pensar no assunto e ver o que é que eu podia fazer para sustar as hemorragias, que era uma das razões porque a Deodato me levou para a maternidade, me tirou da Faculdade de Medicina lá do Terreiro, onde eu tinha minha bioquímica, onde eu era professor, e do curso de farmácia, e fui para lá, para a maternidade. Me instalei lá. A Deodato avisou aos obstetras todos que eu era uma figura preciosa, porque ia começar a fazer pesquisa científica para tratar das mulheres, e foi assim que as coisas começaram. Eu comecei a fazer alguma coisa que ninguém tinha feito antes no mundo. E a primeira coisa realmente interessante foi que, desenvolvendo progesteronas que não fossem inativadas no corpo da mulher, porque a progesterona natural ela não tem uma vida muito curta, então a gente não pode, ela é solúvel em óleo, a gente não pode dar progesterona na veia, eu tinha que dar várias injeções de testosterona para a mulher não menstruar. Até que tive as progesteronas sintéticas apareceram, e as primeiras que eu usei, uma delas, a medroxprogesterona, eu usei para suspender a menstruação, simplesmente para suspender a menstruação. Quando anunciei que eu podia suspender a menstruação por um período que poderia durar 3 meses, comecei, na realidade, a suspender por 2 meses. E depois estendi para 3 meses, a pedido das mulheres. E eu conversava com as minhas pacientes. Conversava com mulheres inteligentes e mulheres totalmente incultas e que faziam a colocação dela: doutor, pelo amor de Deus, tira meu útero, doutor, eu não quero mais menstruar. Já tive 8 gravidezes, não quero mais e tal. Eu dizia: não, antes disso eu vou fazer você parar de menstruar. E comecei a fazer isso. Quando eu lancei o meu livro, contando a minha vida, lá na Faculdade de Medicina,
Eu falei nisso, falei que acho que entre as coisas que eu fiz pela medicina, os tratamentos que eu inventei, etc., eu acho que o mais importante, a maior contribuição que eu fiz para o mundo, foi para o mundo feminino, foi ensinar que você podia suprimir a menstruação sem nenhuma consequência desvantajosa. Porque eu fui muito combatido pelos meus colegas, inclusive aqui na Bahia, e fora da Bahia não se fala. Fica lá que um baiano está suspendendo a menstruação. Eu tive que ir ao Washington para defender o uso da Depo-Provera para suspender a menstruação. E mencionei a história de Washington lá no Congresso americano, para os americanos que não sabiam disso. O presidente Washington, que dá nome a esta capital. Olha o livro aqui. É nesse livro aqui que eu conto detalhadamente essa história. Mas certamente que se outra pessoa que não fosse eu estivesse fazendo o que eu estava fazendo, tinha que enxergar isso. Tinha que enxergar porque quem me informava eram as pacientes. Mais do que isso, porque quase todas que chegavam lá com hemorragias eram mulheres que já tinham anemia. E trazia um hemogramazinho e você tratava, suspendia a menstruação, é o primeiro tratamento para anemia. Anemia da mulher que tem muitos filhos e que tem que trabalhar, etc. e tal. E no momento que você suspende a menstruação, o assunto está resolvido. Comecei a ler tudo que existia. Eu ia para a biblioteca pública. Em Nova York, era o meu fim de semana, era a biblioteca pública. Lendo tudo que já se falou sobre menstruação no passado, para poder defender. E aí os médicos me convidavam para ir na clínica deles, em diversos estados americanos, que eu fiquei conhecido lá como o cara da menstruação. Chama o cara da menstruação, aí o brasileiro e tal, que ele dá uma aula e ele explica isso. Com a medroxiprogesterona, uma coisa leva a outra. Né? No momento que você desenvolve uma forma de bloquear a ovulação, para a mulher não ter uma ovulação inútil, que ia resultar somente em um sangramento, numa mulher anêmica, a maior parte das pacientes que chegavam à maternidade na minha época eram muito anêmicas, porque tinham hipertrofia de útero, sangravam mais do que deviam e sangravam por muito tempo. E sangravam a vida inteira, né? Era menstruação à vontade. E isso geralmente era desculpa. O homem nunca se queixava disso, porque era um momento para ele descansar ou arranjar outra para ter relações com outra e tal e coisa. E então, quem realmente me empurrou nessa direção foi o meu convívio e a minha simpatia com os problemas femininos, as mulheres. Quando a medroxiprogesterona chegou às minhas mãos, foi somente para suspender a ameaça de aborto ou parto prematuro, entendeu? E eu acumulei uma informação enorme que ninguém tinha no mundo, porque eu comecei a tratar toda aquela mulher que chegava lá em parto prematuro, me chamavam. Eu passei a ser um médico da maternidade 1º de Oliveira, sem ser obstetra, sem ser parteiro, como o cara que cuidava das mulheres que não deveriam abortar ou menstruar, etc. e tal. E aí, pronto, tinha filas de mulheres. E eu tinha um volume enorme de pessoas em quem eu podia experimentar a eficiência do bloqueio da menstruação, do bloqueio da ovulação. Como consequência, bloquear a menstruação. E ficavam curadas e eu recebia presente de todo mundo. Era quem não podia dar um presente custoso, me trazia uma muqueca, me trazia um doce. Como me davam um doce para comer? Eu acho que eu fiquei viciado em doce naquela época, porque toda hora chegava um doce de banana, doce de goiaba, doce disso, doce daquilo. Galinha não, né? E as filas das mulheres que iam para a maternidade, e aquilo para Deodato era a glória, que o hospital dele é que tinha aquela procura enorme, porque ele me assegurou o direito de ocupar uma área da maternidade, um dos prédios da maternidade, onde eu podia instalar o laboratório e fazer minhas pesquisas. E todo cientista importante que chegava aqui na Bahia, eu levava para a maternidade, era lá que ele ia ter uma audiênciazinha para falar de como foi que ele ganhou o prêmio, etc. Então,
À medida que as coisas foram se tornando evidentes que com a medroxiprogesterona eu podia suspender a menstruação, e a suspensão da menstruação trazia um benefício enorme para as mulheres, primeiro benefício era acabar com o sofrimento. Segundo benefício, ficar boa da anemia. Mas aí começaram a vir as queixas, inclusive queixa de marido, de minha cara, como é? O senhor suspendeu, aí ela não vai ter mais filho? Eu disse, não, no momento que ela quiser ter filho, ela para de usar o remédio. Ela aí volta a ovular e tem filho. Mas, doutor, agora que ela não menstruou, não, eu não tenho folga nenhuma, porque eu sou o homem dela e tal, não sei o quê. Tive todo tipo de experiência e me diverti muito com isso. Também tive medo com isso, porque tem gente que me ameaçou, recebi várias ameaças. Mas, então, eu comecei a andar com guarda-costas para me proteger até de meus colegas que não simpatizavam com o que eu fazia. A maternidade primeira de Oliveira foi o começo de tudo. E como lá eu tive a convicção de que se eu não fizesse isso, ninguém ia fazer, e que, inclusive, para a medroxiprogesterona ser utilizada, como eu já disse aqui, aliás, falei num outro programa também, fui desenvolver a medroxiprogesterona em Washington, porque os fabricantes me pediram, venha, frete um avião se for necessário, mas venha para você falar no Congresso americano, explicar por que não menstruar é bom para a saúde. Eles não tinham explicação, porque nem médicos eles eram, os donos da Depo-Provera. E eu fiquei 2 dias em Washington, falando para os deputados, numa linguagem que eles entendessem, por que era bom não menstruar e por que a medroxiprogesterona, além de evitar a menstruação, evitava também que a mulher ficasse grávida de novo antes da hora. O de novo é porque a maior parte das mulheres que eu tratava já tinham filhos. Geralmente, muitos filhos, mas já tinham os filhos que elas queriam ter, não queriam ter mais filhos. E comecei a defender a medroxiprogesterona. Inclusive, tive bastante conflitos com os fabricantes, negócio de nome e tudo isso. Quando eu lancei o meu livro, a minha biografia, que você já tem, de onde você está, onde você faz parte, estou eu aqui. Na minha biografia eu conto isso. Quando eu desenvolvi a medroxiprogesterona, era o primeiro anticoncepcional que suspendia a menstruação com uma única injeção tomada trimestralmente. Se você aumentar a dose, você pode fazer com que o efeito dure 6 meses. E para eu convencer os deputados foi até fácil, porque os acusadores eram 2 babacas, não eram nem médicos, eram camaradas que trabalhavam com o cobaio e que no cobaio, aparentemente, a medroxiprogesterona provoca tumores. E eles achavam que se dava na cobaia, ia dar mas não dá no rato, não dá no cão, não dá no gato, não dá na mulher. Nunca tive uma mulher que tivesse tumor por causa de medroxiprogesterona. E eu tinha uma experiência já de 5 anos, quando isso aconteceu, que ninguém tinha no mundo. E no meu lançamento desse livro, na Faculdade de Medicina, aqui de Salvador, aqui da Bahia, eu mencionei isso, que uma das minhas glórias íntimas é eu ter desenvolvido alguma coisa que demonstrasse e servisse para as mulheres não ovular, portanto, não engravidar sem querer, e não menstruar. Porque tem muita coisa que você pode fazer, uma antiovulatória, mas para você ter com uma injeção só, uma injeção que mantém a mulher durante 3 meses ou 6 meses na dose maior, sem ovular e sem menstruar, só tem a medroxiprogesterona. Fiquei sabendo, aliás, eu já sabia disso porque eu sou fundador, assinante da revista Contraception, e que os últimos 12 números da revista Contraception deste último ano, todos têm artigos africanos.
sobre o uso da Depo-Provera nos países africanos. Todos os países africanos têm a Depo-Provera como principal anticoncepcional do país. A Depo-Provera é o contraceptivo continental. Não tem país na África que não coloque gratuitamente nos serviços de saúde a medroxprogesterona para as mulheres africanas usarem para não engravidar e não menstruar. Quer dizer, não somente ela não fica grávida sem querer, para provocar um aborto, como ela não fica anêmica. E se tiver anêmica, fica boa da anemia, porque deixa de jogar fora litros de sangue precioso para um país pobre. Isso é um negócio. E se você pegar uma revista Contraception, que foi uma das revistas que eu fundei, e que hoje em dia eu não estou mais lendo essas revistas, mas ela é me enviada todo mês, eu tenho um número da revista Contraception. É a revista que fala de contracepção mais importante do mundo, porque é a única que só se dedica à contracepção. Hoje em dia, nesses 3 últimos anos, metade dos artigos são artigos africanos, de experiência com medroxprogesterona, com Depo-Provera. Nunca se achou outra coisa igual, simples e barata como essa, que ocupasse o lugar da medroxprogesterona. Mais tarde, quando nós desenvolvemos os implantes, isso já é uma outra conversa, é que a medroxprogesterona foi um pouquinho abandonada aqui. Mas se o governo quiser fazer uma contracepção barata, é prescrever medroxprogesterona, uma injeção trimestral, a mulher não engravida e não fica anêmica. Porque isso é um dos problemas maiores dessa menstruação. Quando a menstruação ocorre no útero hipertrofiado, a mulher fica anêmica. E uma pessoa anêmica, seja ela homem ou mulher, ela fica em desvantagem para competir com os outros seres humanos civilizados no dia a dia. A anemia é uma grande desgraça, porque também cria facilitação para outras doenças, né? Aquela coisa. Mas 12 números do último ano da revista Contraception, 10 tem mais de metade da revista é com a Depo-Provera, inventada, introduzida há 50 anos atrás. Nunca foi substituída como o mais simples, o mais barato e o mais eficiente anticoncepcional que existe. Cura a anemia e impede a mulher de engravidar quando ela não quer engravidar. Professor Ocimar, existe muito uma conversa, né, que a gente escuta o tempo inteiro, de que não menstruar não é natural. Nós conhecemos muito bem, né, todos os seus argumentos com relação a isso. Principalmente a história de que natural, né, é aquela mulher que engravida, amamenta, que os principais métodos anticoncepcionais são, de fato, aqueles que bloqueiam a ovulação, que, estando bloqueando a ovulação, de fato, aquilo não é natural. Alguma coisa nessa linha você sempre colocou de uma maneira bastante enfática, né? De que, além disso que eu estou dizendo, na natureza, essa questão da menstruação, ela de fato não é nada natural. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E de fato, quais são os benefícios, né, dessa mulher não menstruar, né? Em termos de patologias, em termos de sintomas, que eu acho que é muito importante. O ginecologista que realmente se beneficia com os problemas da mulher, porque se ela não tiver problema, não procura ele, e ele vive de tratar a mulher, ele pode ter essa, digamos assim, essa visão egoísta de pensar mais nele do que na paciente dele e não enxergar isso. Mas certamente que a menstruação, ela provoca outras doenças, além de provocar anemia, o que dá uma grande perda para ela, porque é anêmica, nem atleta ela pode ser. E uma das vantagens de ela praticar o atletismo, que ela pode suspender a ovulação e parar de menstruar. Muitas alegam que esse é o maior benefício de ser atleta. Não existe nenhuma justificativa para a mulher menstruar natural. Porque na natureza, o animal que está sangrando,
ele atrai até os da mesma espécie, que ficam interessados em que ele caia lá para comerem ele. Tá? Então, menstruar no local livre é um risco enorme que o animal corre. Então, no momento que você suspende a menstruação, você está beneficiando a mulher. Mas tem outras coisas também que nós podemos conversar e que são relacionadas com a vida de todo dia. Uma das coisas importantes nessa de você não menstruar é que você pode ter vida sexual. O marido que não gosta de ter relações com a mulher, ele acha ótimo que ela esteja menstruando até 10 dias, porque ele não vai ter que transar com ela. Vai transar com outra. Mas isso daí não é uma alegação que nenhum marido me coloque, né? Dizer, como é? Quando eu estou descansando, o descansando desse é quando a mulher está menstruada, e quando ela menstrua 10 dias, nesses 10 dias ele pode ir para a festa com outra e transar com a secretária ou coisa que o valha. Mas, realmente, eu não tenho nenhuma intenção de ter a minha vida profissional orientada no sentido de facilitar a vida dos homens para que eles se divirtam mais. Mas, no momento que você suspende a ovulação, se você, ao mesmo tempo, observar a vida sexual do casal, você vai ver que a vida do casal melhora no momento que ela para de menstruar. Porque ela deixa de ter um bloqueio importante da libido, que é a progesterona dela. No momento que você bloqueia a progesterona, você está tirando o hormônio da gravidez. E essa progesterona é que faz com que a mulher grávida não tenha uma predisposição ou uma disposição para transar, para ter relações sexuais. Em primeiro lugar, que isso vai fazer mal à gravidez, ela vai botar em risco o filho dela. Mas, em segundo lugar, que ela, grávida, com a barriga grande, etc., principalmente depois do 4º mês, não é uma parceira sexual atraente. Então, quando ela está grávida, ela tem que viver em função daquela gravidez, nem em função do marido, nem em função dos outros filhos que ela já tem, que já criou e que já amamentou. Ela tem que viver em função daquele filho que está na barriga. Não, você sabe que na prática, porque você, como meu seguidor, já fez isso muito, no momento que você quer ajudar um casal, você tem que explicar o que é que ele pode fazer para melhorar a vida do casal. E o que ele pode fazer, aí já é uma outra coisa. Além de não menstruar, ter um pouquinho de estrogênio circulando, porque o que mais ajuda o macho da espécie, de qualquer mamífero, o que mais ajuda ele é o hormônio feminino. Eu comecei a colocar isso não como, digamos assim, como manchete, como é isso que a gente vai conversar, mas certamente que a mulher que não produz estrogênio, ela não vai ter um parceiro fiel. Porque sem estrogênio ele não tem uma ereção que preste. E eu digo isso, passo isso para os meus pacientes, quando pedem a explicação, não, explique isso melhor. Eu digo, olha, você já andou pelo interior aí do país? Você já passou numa casa, assim, você viu casas humildes, cercada de cães? Pois você vê, pensa que aquela cachorrada toda tem macho e fêmea por ali, não tem não, quase só tem macho. E o que é que aqueles machos estão fazendo? Estão atraídos pelo odor que emana daquela casa. O odor que emana dali é de uma cadela que está ovulando. E quem dá esse odor para ela é o estrogênio, o pico estrogênio que ela tem quando ela está ovulando. Ah, é? É. E a predisposição para ela aceitar o macho também aumenta naquele momento do pico estrogênio. Ela fica mais oferecida. O resultado é que a casa fica cercada de cachorro e você não sabe por quê. O dono deve saber por quê, né? Diz que é porque a minha cadela está no cio, mas ele não explica por quê. E por que que o cio faz isso? Alguém avisou os cachorros, cachorro, aqui tem cio. Sabe lá o que é cio? O fato é que os cães são atraídos. Todos os machos são assim. Aquele touro maravilhoso ganhou o prêmio na exposição, ele só tem a ereção que preste se a vaquinha que está junto dele
insignificante, que não ganhou prêmio nenhum, estiver ovulando. E naquele período da ovulação, que dura mais ou menos umas 48, 72 horas, é o momento em que ela copula com qualquer um, porque ela não tem certeza de que com o que ela está copulando, ela vai engravidar. Então, não existe digamos, exclusividade para um determinado macho no mundo natural. Então, seja ele um elefante, seja ele um gato ou um rato, o que dá ereção a ele é o que emana da fêmea quando ela está ovulando. Tem substituto para isso? Ela pode ser atraente fora disso? Pode. Usando os estrogênios que ela produz durante a ovulação. E como é que ela vai usar os estrogênios? Aí entra naquela faixa dos implantes. Como é que eu acabei me dedicando tanto ao desenvolvimento de implantes? Porque eu vi que eu tinha que oferecer para as mulheres alguma coisa que fosse duradouro. E aí comecei a usar estrogênio suspenso em óleo, a injeção de estrogênio em óleo, para ver se melhorava, porque antigamente era só Premarin pela boca, tomar uma dose dessa, acabava tomando uma overdose, e era prejudicial, porque agredia estômago, agredia fígado, esquecia, então podia sangrar. E com implantes, é aquela história de que vocês de vez em quando me perguntam como é que você botou esses implantes. Os implantes, eu comecei a usar os implantes nos homens. Quando eu estava tratando minhas pacientes com Depo-Provera, eu tratava dos homens também, né? Porque eles diziam, depois que o senhor botou esse hormônio na minha mulher, ela quer todo dia ter relações e eu não tenho. Me ajude. Dosava a testosterona dele, era baixa. Comecei a dar injeções de testosterona. Mas uma injeção por semana é dose. E é o que você precisa. E aí comecei a usar os implantes que eram usados. Eu fui apresentado aos implantes numa conferência, não sei se foi nos Estados Unidos ou se foi na França, de um oncologista que usava implantes, colocando a substância que ia destruir o tumor em tumores cancerosos inoperáveis. Ele botava a droga e botava o implante dentro do tumor. Eu disse, deixa eu ver esses implantes. E peguei os implantes e disse, esses implantes não está aí. Esse daqui está bom para botar hormônio. Vamos ver se dá certo. E aí consegui umas rodelas de vários tipos de implantes lá no Rockefeller University. Aliás, eu estou lendo um livro aqui a respeito da peste, da grande peste lá do passado, e fiquei sabendo que foi lá no Rockefeller Institute, onde eu estudei, que se desenvolveram as primeiras vacinas anti-peste que se usava naquela época. Mas, de qualquer maneira, a ideia de usar os implantes como veículo para levar o hormônio, me ocorreu que eu podia, em vez de dar uma injeção para o homem tomar, que não tinha outra forma de dar testosterona, era injeção intramuscular. Até hoje é o que mais se usa no mundo inteiro, não nos meus pacientes, que eu faço implante neles. Eu aí comecei a experimentar implantes de testosterona. E tinha vantagens e tinha desvantagens. E vi qual era, botava o implante, o número de implantes, a relação disso com a dosagem que passava para o sangue, para ver se eu podia ajudar. Eu tinha uma clientela enorme, que eram os maridos das minhas pacientes. O marido estava fraco, eu te mandei ele lá, que eu vou fazer uma experiência com testosterona com ele, dor de graça e tal. E assim eu comecei a testar os outros esteroides também. E descobri que com aqueles implantes eu podia introduzir também estrogênio, progestínicos, vários progestínicos. E assim eu desenvolvi vários anticoncepcionais de efeito prolongado que estão em uso no mundo inteiro. E os que não estão em uso e que já estiveram em uso foram retirados porque a indústria farmacêutica não viu naquilo um bom negócio. O negócio é bom para o usuário. O que é bom para o usuário não é bom para o fabricante. O que é bom para o fabricante é que aquele produto que ele tem que comprar todo dia ou toda semana. E os implantes você compra uma vez por ano.
E aí muitos lançaram o produto, eu desenvolvi uns 10 tipos diferentes de progestínicos por implante para anticoncepção, e muitos entraram no mercado e foram retirados porque não foi um sucesso comercial para a indústria farmacêutica. E que bom que eles saíram, porque quem tem implantes hoje somos nós. Não, e numa característica diferente, né, professor Osmar? Porque os implantes que eram usados para a anticoncepção, eles eram utilizados para uma determinada finalidade, igual, com uma dosagem, etc. e tal, né? E hoje em dia, numa linha completamente diversa dessa, não é apenas a anticoncepção, né? É a utilização dos implantes como uma via de administração, com a capacidade de individualizar, né? Que é uma coisa tão importante hoje na medicina, né? Saber que cada pessoa é uma pessoa, e quando nós estamos tratando de mulheres, as mulheres elas são diferentes no mesmo mês 3 vezes quando elas não são menstruadas, né? Elas são uma quando estão menstruando, uma quando está ovulando, uma quando está prestes a menstruar, ela é uma antes de entrar e começar a menstruar na vida, ela é outra quando está menstruando, ela é outra no climatério e ela é outra quando está na menopausa, né? E os implantes permitiram exatamente nesse novo formato que você teve, né, essa genialidade de novo, de nos permitir trabalhar com os implantes como se trabalha, por exemplo, um bom cozinheiro, né? Não adianta muitas vezes dar ótimos ingredientes para 2 pessoas, né? Que se não souber fazer a mistura, aquela comida não vai ficar boa, né? E com relação aos implantes hoje, aquelas pessoas bem preparadas, né, conseguem de fato tratar de maneira bem individual aquela mesma pessoa nas diversas fases de vida e com várias indicações, né? E é muito mais de uma pessoa para outra, dependendo da indicação de cada caso, que também é uma grande riqueza, né, disso que o senhor desenvolveu, né? Esses implantes realmente deveria ser, né? É uma glória para mim, uma glória para os brasileiros, porque foi aqui no Brasil que eles se desenvolveram largamente e sem a ajuda da indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica não estava interessada nisso. Mas eu desenvolvi implantes antes de desenvolvê-los para uso dos nossos médicos. Eu desenvolvi implantes anticoncepcionais para a Holanda, tem contrato firmado lá na Holanda e eu ter que ir lá várias vezes para fazer o que eles queriam, para a Alemanha, para os Estados Unidos, enfim, quase todos os países, para a França, todos eles tiveram, a indústria me procurava, eu ia lá, via qual era o material que eles tinham, quais eram os produtos, se podiam, eu testava para ver se podia ter um implante de duração relativamente longa, de mais de 6 meses, para ser utilizado como anticoncepcional. Mas todos eles, todos, depois de 1 ano de uso, vieram me dizer que o negócio não é bom para a indústria. Porque qualquer coisa que acontece com o paciente, ela processa a indústria. Eu fui atropelada porque estava usando esse implante. Entendeu? Por que eu não fui atropelada antes? Porque não atravessou aquela rua naquele momento. Mas, de qualquer maneira, nós ficamos com a exclusividade. E nós todos... Eu tive a ideia de tirar a patente dessas substâncias. O indivíduo me oferecia a substância para eu desenvolver. Eu digo, mas a patente é minha. Não, sim, senhor, tudo bem. Tinham que concordar, senão eu não faria. E aí eu desenvolvi para todos. Fiquei amigo dos donos das empresas, os franceses, holandeses, os alemães. Fiz até um aniversário na Alemanha por causa deles. Me pediram para passar o aniversário lá, que era um momento extraordinário, não sei o quê, e eu fui. Me lembro de eu estar telefonando da Alemanha para me dar os parabéns da família aqui na Bahia. Mas porque eu estava realmente desenvolvendo um implante para eles. Mas, de qualquer maneira, como anticoncepcionais, a gente pode continuar usando. É bom como anticoncepcional. Tem uma variedade grande, com durações variáveis, mas os implantes, a patente, minhas patentes todas já venceram. Patente acaba. Você é dono da patente por alguns anos, entendeu?
E eu tinha minhas patentes todas registradas na Inglaterra, e as primeiras venceram logo, deixei para lá, mas as implantes as patentes de implante, eu tinha todas as patentes. Hoje eu não tenho mais patente nenhuma, mas eu uso as patentes dos meus pacientes e passo para os meus alunos, para os meus colaboradores, que nós temos a exclusividade. Vocês, médicos que colocam meus implantes, não estão ainda de consultório superlotado, porque as europeias e as americanas ainda não se deram conta que elas podem dar um pulinho aqui uma vez por ano para botar um implante e esquecer da vida, porque a gente coloca nela aquilo que ela precisa para ser atraente. A gente coloca estrogênio numa mulher menopausada, ela vira gente, entendeu? Logo com uma semana já existe uma modificação. E o casal continua vivendo bem, né? Porque, de certo modo, a mulher, quando deixa de usar os hormônios e deixa de produzi-los, é como se ela estivesse abandonando um compromisso que ela teve quando casou, de ser atraente para o parceiro. Deixa de ser atraente no momento que ela não tem estrogênio circulando no corpo. Então, os implantes é para ser usado até o fim da vida. Na dose fisiológica, não tem como indicar que está fazendo mal ou coisa que o valha. 4 ou 5 implantes de estradiol para uma mulher de 60 quilos dura 1 ano. E que dose é essa? É um comprimido por ano, só que vai dentro do implante. Claro que eu tive alguns obstáculos enquanto desenvolvia isso, até chegar aos implantes certos, etc. e tal. Mas hoje em dia, testosterona com estrogênio, tá. Eu assisti um dos meus 2 médicos na semana passada falando sobre isso. Foi isso. Meus seguidores que usam meus implantes, e eles discutiram como foi que você ficou sabendo. E um deles contou que ele fez uma consulta com a mulher dele quando ela chegou aos 40, 50 anos, e a vida sexual deles acabou. Acabou. Não adianta forçar a barra, não. A mulher dizer, não, eu me ofereço. Sem hormônio, o camarada não tem ereção. Não tem ereção. É outra coisa que eu acho que foi uma revelação que eu passei para o mundo, é que o que realmente é responsável por uma ereção é o que emana da fêmea da espécie. Quem tem dúvida disso, vá ver como é que uma vaca que está ovulando produz o efeito de atrair os machos todos que estão no pasto para brigar por ela. Nós estamos caminhando para o nosso final aqui. Já foi rápido, maravilhoso, né? Eu queria mostrar Não, eu tenho ele também. Que eu lancei, abolindo. Eu tenho ele aqui também, né? Viu? Tá aí, pois esse daqui eu lancei. Eu tenho a visão, eu tenho na origem brasileira. Ó. Também, a menstruação sanguínea. Então, eu gostaria de estar fazendo alguns comentários, porque estamos chegando no final. E tem alguns questionamentos aqui do pessoal que está nos acompanhando. A primeira coisa, né, que perguntam qual o hormônio do implante, né? Nós chegamos a comentar que o implante é via, né? É meio de administração e vários hormônios podem ser utilizados, né? Cada um deles para uma determinada indicação e de uma forma individualizada de pessoa para pessoa. Há perguntas aqui tipo, né? Quando usar a gestrinona, quando usar o Nestorone, quais são os principais efeitos colaterais? Como nós estamos caminhando para o final, a gente poderia talvez falar um pouco rapidamente disso aí, para poder esclarecer para aqueles que estão nos ouvindo. Você poderia falar alguma coisa sobre isso, por favor? Olha, para simplificar, os principais implantes são o implante de estradiol, que é o hormônio feminino, que é esse que faz a mulher ficar atraente, porque ela fica com cheiro de fêmea. A testosterona, que a mulher precisa ter testosterona também. A testosterona nunca é demais para a mulher, porque a testosterona, a mulher tem uma enzima que transforma a testosterona em estradiol. Então, a testosterona que você bota acaba se virando estradiol.
tá? É a estrogenização dos andrógenos. Então, mais um pouco de testosterona para ela gostar também de ser manipulada. Para ela ser tocada, é preciso que vá uma testosteronazinha junto. E tem os progestínicos. Cada um deles tem um pouquinho de estrogênio ou um pouquinho de testosterona na molécula. E aí você vai encontrar o companheiro e você descobre qual é o melhor companheiro dependendo da indicação. Para uma mulher que está na menopausa, a gente coloca a gestrinona como companheiro do estradiol, porque a gestrinona funciona como testosterona e não é destruída no organismo como é a testosterona natural. Então, tem uma duração de 1 ano. A gestrinona dura 1 ano, como dura 1 ano um implantezinho de estradiol. Ou pode usar também um dos outros progesteronas que tem duração mais curta. Você pode colocar uma dose menor e renovar com 6 meses. Mas vocês só podem aprender realmente como usar esses implantes acompanhando um dos meus colegas que já faz uso dos implantes, que já tem experiência acumulada, para não errar. Você tem que, na hora que você vai prescrever alguma coisa para uma mulher que entrou na menopausa, tem um bocado de considerações. Tem que, em primeiro lugar, saber o peso dela, se ela tem gordura de mais ou gordura de menos. Enfim, para você escolher uma combinação de hormônios que leve o estradiol e a testosterona para dentro dela, e aquilo que você colocar vai durar 1 ano. E ela vai experimentar. Ou então, os médicos que não sabem, ou as mulheres que querem pedir aos seus médicos para fazerem, é procurar o curso da Elmeco. A Elmeco faz um curso trimestral, de 3 em 3 meses, tem um curso que a gente abre para todos os 2 meses, já está me corrigindo aqui, que de 2 em 2 meses, nós fazemos um curso aqui em Salvador e que nós, todos os médicos do Brasil, são bem-vindos a esse curso para aprender como usar os hormônios, como fazer as combinações, o que é melhor, o que é pior, o que é que acaba mais depressa, o que é mais caro, o que é mais barato, para você se familiarizar com os implantes. Porque só os médicos brasileiros, hoje, pode ser que no futuro isso vai mudar, mas os médicos brasileiros é que podem usar os implantes para tratar patologias, doença feminina, como endometriose, miomatose. Nós temos a gestrinona, que é o melhor tratamento que existe. E é o mais barato, porque você coloca uma vez por ano e durante 1 ano o seu mioma regride. Se você tem uma hipertrofia uterina, ela também regride. Enfim, se você sangra demais, você vai sangrar de menos com um implante de gestrinona. E a gestrinona também é anticoncepcional. Nas mulheres mais novas, uma combinação de gestrinona com estradiol é um presente do céu para o casal, para se sentir bem. Entendeu? Bom, e aí... outra coisa que é importante, né? Perguntaram aqui quais são os efeitos colaterais. Eu acho que seria bom a gente estar comentando que, pelo fato de usar uma via periférica, que não tem primeira passagem pelo fígado, né? Pelo fato de usarmos pequenas quantidades de hormônios, os efeitos colaterais são muito menores que quando se utiliza, por exemplo, a via oral, né? Eu queria salientar isso, que é uma pergunta que está aqui, né? Os efeitos colaterais, claramente, serão ligados aos hormônios que nós vamos utilizar, né? Infelizmente, não vamos ter tempo de falar sobre isso, né? E é importante, né, nesse momento agora, que nós estamos caminhando de fato para o final, relatar, né? Grupo de pessoas tão queridas que estão aqui conosco, o Luiz Carlos, o Ricardo Baroni, o Alessandro, a Cláudia, né? Tanta gente querida que está conosco. E eu acho que no final dessa live que está caminhando, e como nós comentamos, né, tudo que é bom dura pouco, né, uma hora que parece que é um tempão, acaba que no final é quase nada, né? Então, eu queria que nessa reta final, o senhor falasse um pouquinho para nós de tudo isso que se desenvolveu, essas genialidades todas, né? Qual aquela que, de fato, é aquilo que você considera como o maior feito? Eu acho que é muito difícil, né, de escolher, de tantas coisas que você fez, de tantas ideias geniais, aquilo que de fato você considera como
o passo mais importante, né? Aquilo que hoje você bota a cabeça no travesseiro e fala, olha, que coisa maravilhosa que eu consegui desenvolver e fazer. Queria que você desse esse depoimento para a gente. É difícil.